Bom dia, terceira série, tudo bem? Eu estou aqui na página 18, tá? Na página 17 ainda, na verdade, né? Só para finalizar aqui esta parte que nós falamos aí na aula ao vivo dessa segunda-feira, que traz aí a maneira mais prática para identificar os isômeros ativos e inativos, tá? Que é pela formulazinha N, 2 na N. Então, onde N é o número de carbonos quirais da molécula, tá? Então, dessa forma, este cálculo fica bem simples, né? Por exemplo, eu quero saber quantos isômeros são possíveis lá na molécula da glicose, né? Você vai avaliar quantos carbonos quirais tem na molécula da glicose e vai colocar nessa formulazinha 2 elevado ao número de carbonos quirais. Aí você vai saber quantos isômeros ativos são possíveis aí com a molécula da glicose, né? Eu quero saber quantos isômeros são inativos, são misturas racêmicas desse composto, né? Então, coloco na formulazinha 2 na N menos 1, onde eu vou conseguir também o resultado, tá? Então, o cálculo representado, né, aí, ó, conforme vocês têm, inclusive, aí na página 16 ainda, tá? Aqui, neste caso desta molécula, né, nós teríamos, ó, um carbono quiral aqui, onde nós temos as 4, digamos assim, olhando individualmente para o átomo de carbono, olhando para os 4 lados, as 4 ligações que ele apresenta. Se elas forem todas diferentes, né, uma da outra, então você tem um carbono quiral, tá? Então vejam aqui, nós temos 2 moléculas de carbono quiral, tá? Aí, identificadas aqui por alfa e beta, né? Aí, com essa situação, você consegue colocar, então, ali na formulazinha, isômeros ativos, 2 elevado a n, ou seja, 2 ao quadrado, 4 isômeros ativos. E misturas racêmicas, 2 na n menos 1, ou seja, 2 elevado a 1, que seria o próprio número 2, tá? Então, esta é a forma prática aí para encontrar, né, a quantidade de isômeros ativos e de misturas racêmicas da substância que apresenta quiralidade, certo? Nós temos aí no finalzinho já da página, inclusive, tá? Deixa eu só passar aqui. No finalzinho aí já da página 16, né, nós temos ali a definição de isômero racêmico, né, que é aquela mistura formada por quantidades iguais, então, de isômeros ativos e isômeros inativos, tá? Então, quando você tem a mesma quantidade, você tem aí a definição de substância racêmica, isômero, mistura racêmica, tá? Na sequência, na página 17, tem aqui então a questão de apresentar a isomeria óptica também em compostos cíclicos, tá? Né? Então, por exemplo, aqui nós temos 2 isômeros, né? 2 isômeros aqui, o levógero e o destrógero, para uma cadeia cíclica, né? 1 e 2 de metilciclopropano, tá? E aí a definição, né, de nomenclatura que está aqui na nossa sequência. Então, como funciona a nomenclatura para os enantiômeros do sistema RS, ou seja, do sistema aí que apresenta a situação com desvio da luz polarizada tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Sistema de nomenclatura, então. Então, de acordo com a posição do grupo espacial, né? Posição espacial aí dos grupos ligantes, os isômeros têm que ser identificados por um sistema denominado de RS, incorporados à regra da IUPAC. Então, aquelas regras que a gente já conhece demais ali desde o início, tá? Aquelas regrinhas que nós já conhecemos desde o início, seguem, né? Só nesse caso nós acrescentaríamos aí esses prefixos, os prefixos R e S para a palavra direito, né? A palavra R, que significa, vem da origem latina e rectus, direito, e o prefixo S da palavra latina
esquerdo, sinister, né? Esquerdo. Então, R para direito e S para esquerdo. Então, quando aparecer essas duas letras, identificando aí os compostos, né, que tem isomeria óptica, nós vamos, a partir delas, definir se são levógeros ou destrógeros, ou seja, né, isômeros que desviaram a luz polarizada para a direita ou para a esquerda, tá? Então, aqui no finalzinho já, mais quase no finalzinho da página 17, tá? A definição ali, né? A cada um dos 4 grupos ligados ao carbono quiral, que é chamado de estereocentro, seria o centro da isomeria óptica naquela molécula, né? Então, atribui-se uma prioridade inicialmente com base no número atômico do átomo, que está diretamente ligado a ele. Então, assim, o átomo do elemento com maior número atômico vai ter preferência mais elevada, consequentemente de menor número atômico, a prioridade mais baixa na nomenclatura, tá? Quando não é possível atribuir prioridades, por exemplo, quando todos os átomos têm o mesmo número atômico, né? São átomos do mesmo elemento químico, tá? Então, considera-se os grupos de átomos sucessivos, aqueles que estão no restante da cadeia do ligante, tá? O processo continua até que seja possível estabelecer uma decisão em relação à prioridade, ok? Então, aqui, deixa eu só passar aqui. Isso está aí, então, na página 17, né? Só um pouquinho. Aqui para mim aparece um outro número, tá? Porque é o livro digital que eu estou utilizando, né? Então, aqui na página 17, e vem aqui, só deixa eu colocar para vocês a outra parte antes. Então, aqui só, né, mudei o material aqui para ficar mais fácil a visualização ali para vocês, né? Da situação, então, para colocar essa identificação ali por R e S para as formas enantioméricas, né? Então, nesse caso, nós temos a molécula do 2-bromobutano, tá? Então, nós temos o átomo de bromo ligado aí a um carbono quiral, né? E aí se identifica por R e S a partir da rotação que você consegue visualizar aqui, né? Então, você tem a molécula e aí a partir da molécula espelhada, né, você teria esta posição aqui, no sentido anti-horário, tá? Então, esses enantiômeros, ou também chamados de enantiomorfos de determinado composto, eles apresentam as mesmas propriedades físicas e o mesmo comportamento químico, porém diferem no sentido do desvio do plano de vibração da luz polarizada, em propriedades fisiológicas também. Então, até como aquele vídeo que eu coloquei para vocês verem aí na aula ao vivo, né? Desta situação que reflete a situação de que eles possuem as mesmas propriedades químicas e físicas, porque eles são compostos com a mesma massa, com as mesmas propriedades físicas, né? Pontos de ebulição, tudo vai ser igual. Porém, o que é mais perigoso nesse caso é que eles têm propriedades biológicas diferentes. Então, se tratando no caso de medicamentos, isso faz uma enorme diferença, né? Porque aí você teria substâncias, uma capaz de fazer um benefício e outra capaz de fazer um malefício, né? Entre o remédio e o veneno, tá? Como a gente viu aí no videozinho rápido que nós vimos na aula ao vivo desta segunda-feira, certo? Na sequência, nós temos ali também, então, algumas substâncias que apresentam assimetria molecular, tá? Então, lembrem-se que essa condição é o carbono quiral, né? Só vai se identificar essa isomeria a partir do momento que tenha um carbono quiral na molécula, tá? Em todas as moléculas que estão aqui, estão mostrando, inclusive, para vocês onde está este carbono quiral. Este carbono que apresenta aí 4 ligantes diferentes, 4 ligações diferentes, né? Então,
dois isômeros aqui, por exemplo, o isômero R é responsável pelo odor de laranja, né? O isômero levógero, o destrógero, na verdade, né? Porque é para a direita. E o levógero, o isômero S, odor de limão. Então, substâncias que trazem, né, propriedades biológicas diferentes, tá? Esse é o composto chamado aí por limoneno, tá? A carvona também, que é utilizada aí para essência de perfumes, né? Tem dois tipos de enantiômeros aí, um deles o odor de hortelã e o outro traz o odor de cominho, que é um tipo de tempero, certo? Então traz propriedades bem diferentes aí, né? A asparagina também, que é um aminoácido importante, onde você tem num dos isômeros o sabor doce e no outro o sabor amargo, tá? Então, como a gente falou, um é remédio, outro é veneno. Nesse caso, um é doce e um é amargo. A epinefrina, também denominada de adrenalina, né? A molécula de adrenalina. Então, um dos isômeros aqui é um hormônio normal, né? Adrenalina. E o outro é altamente tóxico, tá? Com a mesma característica, porém propriedades biológicas diferentes. E a mais falada, né, deste contexto aí da isomeria óptica, a talidomida, ok? A talidomida, que é o isômero destrógeno, é sedativo e analgésico, né? Não causa nenhum tipo de maldade, mas o isômero levógeno, que pode estar presente se você não tiver avaliado, né? Tiver uma mistura racêmica desse composto, que é teratogênico, ou seja, causa deformidades aí em gestantes, certo? Causa deformidade nos fetos, né? Nos bebês aí das gestantes, certo? Então, de forma geral, né? Aí finalizando essa parte ali, tá? De forma geral, então, existe na natureza, né? Prevalece aí formas isoladas de enantiômeros, tá? O que, se não for observado, né, em um medicamento que é sintetizado em laboratório, pode ocorrer aí a situação no caso da talidomida, né? Isso aconteceu por não ser observado, tá? Então, quando se acontece, digamos assim, quando se utiliza produtos naturais na natureza, né? Isso que está dizendo nesse último parágrafo aí da página 18, é possível identificá-los. Porém, quando são fabricados em laboratório, quando são sintetizados, né, de forma artificial em laboratório, não consegue se fazer esta separação aí dos isômeros levógeros e destrógeros, tá? Então, neste caso, é comum aí aparecer a mistura racêmica, né? Concluindo, então, cada dose das medicações comercializadas contém a mesma quantidade, tá, de isômeros ópticos ativos. No entanto, metade dessa quantidade pode não apresentar o efeito desejado, podendo, inclusive, apresentar efeitos colaterais graves, certo? Então, isso aí, finalizando a página 18, né? Finalizando a página 18 ali, que fala, então, sobre a isomeria óptica, né? E aí eu vou deixar de tarefa para vocês as questões que começaram, nós já fizemos algumas aí sobre a isomeria geométrica antes, e aí fizemos, se não me engano, até a questão número 4, e aí a partir da número 5 vocês vão fazer então de tarefa para este final de semana aí, tá? Deixa eu só conferir se nós temos aula ainda nesta semana, porque tem um feriadinho. Sexta-feira, será que temos aula? Temos aula para sexta-feira, então vou deixar esta tarefa para quinta-feira, que aí na sexta nós conseguimos fazer a correção na nossa aula ao vivo, beleza? Então vou deixar ali as questões da página 21 e 22 para quinta-feira próxima, ok? Então, um abraço, até a nossa próxima aula aí, sexta-feira. Até mais.